São bem-vindos ao estudo da Palavra de Deus. O tema de hoje, Jesus Cristo, o Deus Homem. Antes de iniciarmos o estudo da Palavra de Deus, queremos orar com vocês neste momento. Oremos. Pai querido que estás nos céus, humildemente na tua presença, estamos aqui como frágeis filhos teus, frágeis como vasos de barro, que precisam ser consertados pelo Senhor. Nossa incapacidade é visível, nossa fragilidade é visível, mas também nós podemos sentir o poder e a presença do Espírito Santo, trabalhando em mim, trabalhando nos meus irmãos. Estamos aqui para exaltar um nome que é acima de todos os nomes. Estamos aqui para exaltar um nome que é santo e venerável, Jesus Cristo, nosso irmão mais velho, nosso representante, aquele que morreu por nós e que ressuscitou por nós e que subiu ao céu por nós e que vai voltar para nos buscar. Em nome deste santo e poderoso Jesus, que estamos aqui clamando a tua bênção e o derramamento do Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos neste momento. Que o Senhor fale ao nosso coração ao abrirmos a tua palavra. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Jesus Cristo, o Deus homem. No ano de 1981, eu escrevi este livrinho, Jesus Cristo, Deus homem. Foi publicado lá na cidade do Rio de Janeiro. Eu era pastor no Paraná, nesse tempo, na cidade de Curitiba, e este livrinho já é esgotado. Jesus Cristo, Deus homem, fala da minha paixão, porque a minha paixão é Jesus. A minha obsessão é Jesus. É o caráter de Jesus. Quando você se apaixona por Jesus, você gosta de falar sobre ele, você sonha com ele. Eu assisti um vídeo agora, a semana passada, aliás, ontem eu assisti um vídeo de uma velhinha de 92 anos, que estava doente no hospital, e ela pedia que queria ser abraçada por Jesus, porque ela estava se sentindo tão sozinha. E, meus queridos, Jesus veio, Jesus abraçou-a. E quando você assiste este vídeo desta velhinha contando a experiência dela, você se emociona. Porque ela fala, eu não tenho palavras para descrever como Jesus é lindo, como Jesus é maravilhoso. Ele enche-nos por dentro, ele me abraçou, e ele ficou me abraçando, ele ficou me abraçando, e ela repetia, não tenho palavras para expressar como Jesus é bom, como Jesus é maravilhoso. Queridos, este é o Jesus que nós adoramos. Este é o Jesus que nós adoramos. Uma vez, o pastor Birk estava dando assistência para uma família pobre. O pai da família era ateu. E ele estava dando assistência para a família com alimentos, com roupa, enfim. O marido estava doente e a família estava necessitada. Finalmente, o homem estava à beira da morte. E o pastor Birk foi visitá-lo no hospital. E disse para aquele senhor que estava à beira da morte, eu vim aqui para poder orar com você. Ele disse, pastor, o senhor sabe que eu sou ateu? O senhor veio aqui para conversar comigo? E eu gostaria de agradecer você por toda a sua bondade, porque você tem provido alimento para a minha família que está em necessidade. Eu sou muito grato. Eu vou morrer em breve, mas eu quero expressar a minha gratidão. E o pastor Birk disse, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Ele disse, pois não, desde que não seja sobre religião, o senhor pode fazer. O pastor Birk disse, amigo, você sabe que hoje à noite eu tenho que pregar. Hoje à noite eu tenho uma igreja cheia de pessoas, um auditório cheio para me ouvir pregar. Eu pergunto para você, sobre que eu devo pregar para eles?
Só me responda esta pergunta. Sobre o que eu deverei pregar para aquele auditório cheio de pessoas necessitadas, algumas doentes, algumas que dentro de poucos dias poderão estar à beira da morte como você está? Sobre o que eu deverei pregar para essas pessoas? E aquele homem ateu, com lágrimas nos olhos, com a voz trêmula, ele disse: Pastor Birk, pregue-lhes a Cristo. Pregue-lhes a Cristo. Sim, meus queridos, no momento difícil da sua vida, somente existe um nome: Jesus. Jesus Cristo, o Deus homem. Na hora da morte, só existe um nome que consola, que conforta. Uma vez, um grande escritor, Walter Scott, ele estava doente e ele pediu para o seu genro: vá lá na minha biblioteca e pegue o livro. Vá lá na minha biblioteca e pegue o livro para ler para mim. E o genro dele disse: mas o senhor tem uma biblioteca com milhares de livros? Que livro? E ele disse: vá lá na minha biblioteca e pegue o livro. Só existe um livro. Queridos, na hora da morte, só existe um livro, a Santa Bíblia. Só existe um nome, o nome de Jesus Cristo. É isso que interessa. Mas este Jesus, que nasceu entre nós, ele tem sido atacado por Satanás ferozmente. Todos vocês sabem que no final do ano passado foi a tentativa de lançar pela Netflix o Natal, o especial de Natal, a primeira tentação de Cristo, representando Jesus Cristo como gay. E os cristãos se levantaram num protesto, reunindo mais de 1,5 milhão de assinaturas contra a apresentação e exibição deste filme. Queridos, Satanás, ele quer denegrir o caráter de Jesus Cristo. Ele quer manchar o caráter de Jesus. Mas ele não consegue. Não é de hoje que ele está tentando manchar o caráter de Cristo. Já no ano de 1970, foi feito um musical em Broadway, uma ópera de rock chamada Superstar. Uma peça teatral foi montada representando Jesus como um personagem inventado por mentes doentias, visando exclusivamente comercialização do nome de Jesus. Descartavam a divindade de Jesus nesta ópera, intitulada Superstar, Jesus. Descartavam a divindade, descartavam a morte e a vitória de Jesus sobre a morte. Queridos, durante esta ópera, existia um momento em que eles começavam a dizer: Jesus, Jesus, quem é você? O que é que você sacrificou? Você pensa que você é exatamente aquilo que o povo diz que você é? Em 2012, novamente, um outro filme, agora era o filme Corpus Christi. Vocês devem se lembrar, em 2012. Depois veio o livro Código da Vinci. Tanto no Corpus Christi, eles estavam representando Jesus como gay. E no livro Código da Vinci, o escritor representa Jesus Cristo como amante de Maria Madalena. Sempre tentando, esse é o esforço de Satanás, denegrir o caráter de Jesus. Mas ele não consegue. Não consegue. Queridos, Jesus Cristo não é somente para ser admirado. Você admira Jesus? Muitos ateus admiram Jesus, mas não o adoram. E você, como cristão, você somente admira Jesus ou você adora Jesus Cristo? Eu adoro Jesus Cristo como meu Deus. Aquele ser divino que criou céus e terra e que encarnou e que nasceu da Virgem Maria. Era o Deus em carne. Era o Deus homem. Jesus Cristo, Deus homem. Muitos admiram as palavras de Jesus, os sermões e as parábolas de Jesus, exaltam a sua paciência, defendem a sua mansidão. Mas, queridos,
ficam confusos diante da pergunta que está na Bíblia, e eu convido você para abrir a sua Bíblia agora, em Mateus capítulo 16 de Mateus, e o verso 15. Não basta você gostar de Jesus, não basta você admirar a paciência de Jesus, não basta você falar do domínio próprio de Jesus Cristo, do carisma de Jesus Cristo, não, isso não é suficiente. O que Jesus quer é que você responda a pergunta que está em Mateus, capítulo 16, e o verso 15. Disse-lhes Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Queridos, quando vocês leem aqui Mateus capítulo 16, a partir do verso 13, e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns dizem que tu és João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Estão percebendo? Quando Jesus perguntou quem dizem os homens ser o Filho do Homem, eles deram várias respostas. Uns dizem que o Senhor é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou qualquer um dos profetas do passado. Mas Jesus Cristo não se satisfez e não se satisfaz em você olhar para ele como um profeta, simplesmente. O islamismo considera Jesus um profeta. Mas, queridos, eles também consideram Maomé um profeta. Será que é suficiente você considerar Jesus um profeta? Isso vai lhe trazer salvação? Não. Não. Reconhecer Jesus como um profeta não me traz a salvação, nem a mim, nem a você. Nós temos que ver em Jesus mais do que um profeta. Porque Jesus disse, verso 15 agora, capítulo 16 de Mateus: e vós, quem dizeis que eu sou? Jesus não está contente com aqueles que dizem: ah, o senhor é um dos profetas, o senhor é talvez Elias, o senhor talvez seja um João Batista. Não. Jesus quer saber o que você pensa dele. Não é tanto o que o seu pai pensa de Jesus. Não é tanto o que o seu pastor pensa de Jesus. Não é suficiente falar aquilo que a sua igreja pensa de Jesus. O que a sua igreja pensa de Jesus não traz salvação para você. O que o seu pai pensa, ou a sua esposa pensa de Jesus, não traz salvação para você. Mas o que é que pode me trazer salvação? Ah, o que pode trazer salvação para você é o que você pensa de Jesus. Isto é individual. Isto é você e Jesus. Por isso Jesus fez a pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? E você, quem diz que eu sou? E agora vem a resposta. O verso 16. E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha, queridos, que linda resposta. E o verso 17, Jesus respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Quando você vê Jesus Cristo como Filho do Deus vivo, como Messias, como Cordeiro de Deus que tira o seu pecado, você vai ouvir da boca de Jesus o mesmo que ele falou para Pedro: bem-aventurado és tu, Pedro, porque não te revelou a carne, mas meu Pai que está nos céus. A revelação de que Jesus Cristo é meu Salvador só vem através do Espírito Santo. Queridos, indo Jesus Cristo para os lados de Cesareia de Filipe, ali ele encontrou muitas pessoas que o buscavam, que corriam atrás dele. As pessoas viam em Jesus Cristo um bom homem, uma pessoa humanitária, beneficente, caridosa. Será que é suficiente ver Jesus Cristo como humanitário, caridoso, benevolente? Não. Quando nós estudamos a história universal, nós vamos encontrar muitos teólogos
muitos carpinteiros, mas só existe um teólogo carpinteiro. Só existe um teólogo carpinteiro que juntou as duas coisas. Jesus Cristo, o carpinteiro de Nazaré. Ele se destaca entre todos os grandes personagens da história. Ele se destaca entre os grandes heróis da história. Diversos líderes atraíram multidões e possuíram admiráveis seguidores. Maomé, Buda, Confúcio, Zoroastro, todos eles atraíram multidões e tinham seguidores. Mas Jesus Cristo não é somente um Buda, ou um Maomé, ou um Zoroastro, ou um Confúcio. Jesus Cristo é mais do que isto. Ele é Deus. Sabiam? Ele é Deus. Todos os outros fundadores de religião, eles fundaram as religiões, como Buda fundou o budismo, Confúcio fundou o confucionismo, Zoroastro fundou o zoroastrismo, Maomé fundou o islamismo, mas todos eles morreram. E o que aconteceu com eles depois da morte? Nada. Sumiram. Estão mortos. E Jesus Cristo, que fundou o cristianismo? Ele também morreu, mas a sepultura dele está vazia. O sepulcro está aberto. Ele não está aqui porque já ressuscitou, disse o anjo. Queridos, por que com tantos competidores, o carpinteiro filósofo de Nazaré tornou-se a figura central da raça humana? Mesmo os ateus que dizem não crer em Jesus, quando eles pegam a escritura do seu imóvel, da sua fazenda ou do seu apartamento, eles podem ver na escritura, lá está escrito, registrada esta escritura no dia tal, do mês tal, do ano tal, depois de Cristo, ou da era cristã. Queridos, Jesus Cristo dividiu a história, antes e depois dele. Com certeza, queridos, não foi a beleza física de Jesus que atraiu as multidões, porque Jesus não era um mister de músculos. Ele não tinha a beleza de um Absalão. Não. Ele não atraía as pessoas pela beleza física. Aliás, queridos, quando vocês leem a Bíblia, Isaías 53, eu gosto deste capítulo 53 de Isaías, que é o capítulo messiânico de Isaías, escrito 700 anos antes de Cristo nascer, descreve Jesus Cristo sem beleza física. Aqui diz o capítulo 53, verso 1, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca não tinha aparecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Jesus não atraía as pessoas pela beleza física, porque a profecia diz que ele não teria beleza física, formosura. Ele seria como que uma raiz de uma terra seca, que quem olha uma planta numa terra seca diz, isso não vai dar nada, não vai vingar. Jesus Cristo, parece que ninguém dava nada por ele. Ele nasceu numa cidadezinha desconhecida, Belém, cresceu numa cidadezinha desconhecida, Nazaré, ninguém dava nada por ele. Mas, queridos, era Deus em carne. Era Deus em carne. 100% homem, mas 100% Deus. Quando você fala de Jesus, você não está falando só de um homem. Você está falando de um Deus. Embora ele nunca tenha usado os poderes divinos dele, porque ele não veio para mostrar como um Deus vive na terra. Ele não veio para ser um exemplo de Deus vivendo na terra. Ele veio para ser um exemplo de um homem vivendo na terra, na dependência do Deus Pai. Ele veio para ser exemplo seu e meu. Mas embora ele estivesse vivendo como homem, ele era Deus. Unicamente ele nunca usou os poderes divinos dele. Ele vivia em comunhão constante com o Pai. Ele passava noites em oração e o Espírito Santo se apossava dele. O Espírito Santo vivia nele e o conduzia. Por isso, queridos, ele é nosso exemplo, porque ele viveu
como homem na dependência de Deus, como você deve viver na dependência de Deus. E aqui diz que Jesus Cristo não tinha parecer e nem formosura. Capítulo 53, verso 2 de Isaías. Queridos, em Mateus capítulo 8, verso 27, abra sua Bíblia. Mateus capítulo 8, e o verso 27. Todos os que se encontravam com Jesus se impressionavam com os olhos de Jesus. Não porque eram olhos azuis, porque ninguém sabe se os olhos dele eram azuis, ou castanhos, ou pretos. Esse não era o ponto. Isso não era importante. Mas ninguém esquecia o olhar de Jesus, porque era um olhar de amor. Como aquela velhinha de 92 anos dizia, mas como ele era lindo, como ele era lindo, como ele me olhava, olhos de amor, de ternura. Queridos, ninguém esquecia do olhar de Jesus. Quando os olhos de Jesus pousavam na pessoa e os olhares se cruzavam, a pessoa nunca mais esquecia daquele olhar. Nunca mais esquecia. Assim como o ladrão na cruz, na hora da morte, quando Jesus Cristo olhou para o ladrão na cruz, o ladrão se sentiu envolvido pelo amor. Envolvido pelo amor. Aceitou a Jesus ali como seu Salvador, na cruz, antes de morrer. Queridos, aqui em capítulo 8 de Mateus, capítulo 8 e o verso 27. Aqui diz assim, e aqueles homens se maravilhavam dizendo, que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? O barco estava para afundar, todos os discípulos estavam apavorados, porque a água estava entrando no barco, e Jesus Cristo estava dormindo na proa, estava dormindo ali. E então eles acordam Jesus e pedem socorro, e Jesus Cristo se levanta e ele diz o quê? Por que temeis? Verso 26. Homens de pouca fé. Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. O mar se aquietou. O mesmo Jesus que aquietou as águas do mar, o mesmo Jesus pode aquietar o teu espírito, pode acalmar o seu coração, pode trazer paz para o seu coração. Em meio a este mundo conturbado em que você e eu estamos, onde pessoas estão perdendo noites de sono, estão perdendo o sono por causa da ansiedade do que pode acontecer. Este mesmo Jesus que acalmou as águas do mar, ele está vivo. Ele não está morto, ele está vivo. E ele pode acalmar o nosso coração e trazer paz para a nossa alma. E no verso 27, quando eles viram as almas calmas, no verso 27, os discípulos disseram, que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Que homem é este? Queridos, era um homem Deus. Mas ele não acalmou o mar porque ele era Deus. Ele acalmou o mar porque ele era um homem que vivia na dependência de Deus. Queridos, Jesus Cristo não fazia coisas que outros já não tinham feito antes dele. Ele acalmou o mar, mas Moisés abriu o mar vermelho e atravessava em seco. Ele andou sobre as águas, Jesus Cristo, mas Pedro também andou sobre as águas. Ele ressuscitou mortos, mas Eliseu também ressuscitou mortos. Queridos, ele curou leprosos, mas também Eliseu curou leprosos. Ele multiplicou alimentos, mas também Elias multiplicou alimento. Elias disse, vai, faça um pão para mim, mas vai acabar a farinha, faça primeiro para mim. E não vai faltar a farinha e não vai faltar o azeite na sua casa. E não faltou. Ou seja, queridos, outros homens que viviam na dependência de Deus
fizeram os milagres, agiram, multiplicaram coisas, alimentos, e ressuscitaram mortos, mostrando que é possível você viver na dependência de Deus e se deixar usar por Deus. Que homem é este? Esta era a pergunta feita pelos amigos de Jesus? Esta era a pergunta feita pelos próprios irmãos de Jesus que cresceram com ele, mas não viam nele o Messias. Eles começaram a... Muitos dos irmãos de Jesus, que eram filhos de José, porque eram mais velhos do que Jesus, isso nós temos que entender, que os irmãos e irmãs de Jesus eram mais velhos do que ele, porque eram filhos de José. José já era viúvo quando casou com Maria, ele já tinha filhos. Quando nasceu Jesus, ele tinha outros irmãos ali, mais velhos do que ele, queriam mandar nele. Mas, queridos, Jesus Cristo nunca se deixou mandar. Ele era mandado pelo Pai Celestial. As pessoas que seguiam Jesus o amavam, mas muitos daqueles que seguiam Jesus o odiavam. Você sabia que entre as pessoas que seguiam Jesus existiam pessoas que o odiavam, que estavam ali para armar ciladas, para pegar Jesus em alguma palavra, para torcer o que Jesus falou? Anás e Caifás, as autoridades, os líderes religiosos, eles estavam preocupados porque Jesus estava ganhando prestígio, ele estava ganhando a popularidade, os membros da igreja. Dia a dia, os líderes religiosos eram confrontados com perguntas sobre o poder de Jesus Cristo, se era o poder de Deus ou era o poder do maligno. E eles tinham que responder. Eles diziam, ele expulsa demônios pelo chefe dos demônios. Queridos, eles tinham que responder porque Jesus Cristo expulsava os demônios, ele fazia os milagres, ressuscitou Lázaro. Mas muitos daqueles que estavam ali presenciando a ressurreição de Lázaro não aceitaram Jesus como Salvador. Eles estavam planejando matar Lázaro, para que Lázaro não fosse a testemunha do poder de Jesus Cristo. Queridos, Jesus Cristo, ele é Deus em carne. Hoje, Jesus Cristo continua sendo Deus em carne, porque ele nunca abandonou o seu corpo humano. Ele ressuscitou, sim, glorificado. Ressuscitou e subiu para o céu, mas ele retém para sempre o corpo humano. Ele continua sendo Deus em carne. Jesus era de uma origem muito humilde, irmãos. Ele poderia ter nascido num lar rico. O Pai Celestial poderia ter dito, meu filho, você vai nascer. Eu vou escolher para você uma família rica. Queridos, por que o Deus Pai não escolheu para o seu filho uma família rica? Queridos, porque o próprio Jesus disse que é difícil o rico entrar no céu. Não é impossível, mas é difícil. Porque a tendência dos ricos é confiarem em quê? Nas riquezas. Queridos, o pai decidiu que o filho nasceria num lar pobre. Por isso Jesus era de uma origem muito pobre, humilde. Nasceu num ambiente rude, participando do lar e passadio de um camponês. Ele praticava a profissão de um operário, de carpinteiro, vivendo na obscuridade, numa cidade obscura. A aldeia onde Jesus nasceu, Belém, era desconhecida. Nazaré era famosa pela impiedade dos seus habitantes. Jesus nunca frequentou uma escola de rabis, uma escola reconhecida. Ele aprendeu a ler e escrever aos pés da sua mamãe, Maria. Que bendita mulher foi esta, escolhida por Deus, que ensinou o Filho de Deus a ler e a escrever, a decorar os textos bíblicos das Escrituras do Antigo Testamento. A pergunta que foi feita em João capítulo 7, verso 15, em João capítulo 7, verso 15, foi feita uma pergunta: como sabe este letras sem as ter aprendido? O que significa esta pergunta? Porque Jesus Cristo não frequentou as escolas, mas ele era sábio, ele era versado nas Escrituras. E então as pessoas perguntaram, como ele sabe tanto?
se ele não aprendeu nas escolas, mas ele aprendeu aos pés de Maria, ele aprendeu porque o Espírito Santo lhe o ensinava. Enquanto Jesus Cristo era criança, meus irmãos, Jesus Cristo pensava e falava como criança. Ele não nasceu falando. Não, ele teve que aprender a falar. Ele não nasceu andando. Não, ele teve que aprender a andar, cair e andar. Caía e andava. Ele teve que aprender a falar como criança, a brincar como criança. No simples traje de operário, ele caminhava pelas ruazinhas de Nazaré, indo e vindo de casa até a oficina de carpintaria de José. Jesus nunca se distanciou mais do que 300 quilômetros da cidade onde ele nasceu. Ele não era uma pessoa viajada. Ele nunca se distanciou mais do que 300 quilômetros. Nunca fez algo que pudesse aparentar grandeza. Nunca chamou atenção para si mesmo. Nunca escreveu livros. Você já parou para pensar? Jesus mesmo nunca escreveu livros. O que a Bíblia fala é que ele escreveu uma vez na areia. Quando os homens acusadores da mulher adúltera queriam apedrejá-la, Jesus se abaixou na areia e começou a escrever na areia os pecados dos acusadores da mulher adúltera. E queridos, por que ele escreveu na areia? Porque na areia os pecados podem ser apagados. Quando confessados, os seus pecados são apagados. Jesus Cristo não grava os seus pecados em pedra, mas em areia. Porque tão logo você peça perdão, eles são apagados. Sim, o sangue de Jesus Cristo apaga os nossos pecados. No mundo em que nós vivemos, queridos, cada um vale o que tem em riquezas, em carros, em casas, em fazendas, em propriedades. Jesus não tinha nada disso. Mas ele se tornou o principal personagem na história humana. Não é somente a Bíblia que fala de Jesus. Você vai encontrar as enciclopédias falando de Jesus. Você vai encontrar historiadores falando de Jesus. Jesus Cristo, ele viveu uma vida de serviço, de ajuda ao próximo. Ele viveu para servir e fazer os outros felizes. Muitos há que tentam colocar Jesus na lista dos grandes personagens da história humana, igualando-o a um Buda, a um Maomé. Mas, queridos, ninguém pode igualar Jesus a um destes personagens, como Napoleão Bonaparte, como Nero, como Júlio César, como Alexandre, como Aristóteles, como Platão e outros. Não, Jesus Cristo é muito mais. Philip Schaff declarou, uma vez falando de Jesus, Philip Schaff falou: Cristo se apresenta solitário entre todos os outros heróis da história. E Cristo nos apresenta um problema insolúvel, a menos que admitamos que ele é mais do que um homem. Ele é o eterno Filho de Deus. Se você não admite que Jesus é o eterno Filho de Deus, você tem um problema insolúvel para resolver. Queridos, Rousseau uma vez falou: teria sido um milagre maior inventar uma vida tal como a de Cristo do que ela existir. Jesus pertence à história e você pode aprender dele mesmo sem a Bíblia, somente lendo a história. O grande mistério que envolve a pessoa de Jesus Cristo só pode ser encontrado à luz do que está escrito em João capítulo 1, verso 14. Somente João capítulo 1, verso 14 mostra o verdadeiro segredo que existia naquele homem chamado Jesus. Abra sua Bíblia em João capítulo 1 e o verso 14. Vamos ler. Abra sua Bíblia. João capítulo 1, verso 14. E o verbo se fez carne. E o verbo habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quem é esse verbo que se tornou carne? Capítulo 1, verso 1 diz: do princípio era o verbo,
E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O Verbo é Deus. E não é somente Deus, ele é o Deus criador. Porque aqui diz no verso 2 e 3, leia comigo. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele. Quem criou todas as coisas no céu e na terra? Quem criou todas as coisas visíveis e invisíveis? Quem criou todos os anjos, todos os planetas que foram lançados no espaço? Quem criou? Queridos, Pai, Filho e Espírito Santo, eles criam através do Filho. Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele é o Verbo da divindade. É ele quem executa os planos da divindade. Por isso foi ele quem executou o plano da criação. E foi ele quem executou o plano da redenção. Por isso ele se tornou carne. E nós vimos a glória dele como a glória do Pai, cheio de graça e de verdade. O Verbo se fez carne. Jesus é 100% homem? Sim. Jesus é 100% Deus? Sim. Em Mateus capítulo 16, versos 13 a 17, nós lemos sobre aquele diálogo, que nós já lemos com vocês, o diálogo de Jesus com os discípulos. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Jesus Cristo responde quem ele é. Em João capítulo 14, verso 6, Jesus responde quem ele é. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Queridos, não são todos os caminhos que levam para o céu, não. Todos os caminhos podem levar para Roma, porque é para lá que todo mundo está indo. Líderes religiosos estão indo todos para Roma. Mas, queridos, para o céu só existe um caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É só através de Jesus. É só o nome santo e venerável e poderoso de Jesus que abre as portas do céu para você. É só ele que traz perdão para você. É só o nome poderoso de Jesus que faz tremer Satanás. Queridos, em Atos capítulo 4, verso 12, Atos capítulo 4, verso 12, mostra que o nome de Jesus não é um nome qualquer. Não é um nome qualquer. Atos capítulo 4 e o verso 12. Leia comigo. Aqui está. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Em nenhum outro há salvação. Não há salvação em nenhum santo. Não há salvação em nenhuma santa. Não há salvação em nenhum outro fundador de religião, seja Buda, Maomé, Confúcio. Queridos, nenhum outro nome é dado entre os homens. Capítulo 4 de Atos, verso 12. Vou ler de novo. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Só Jesus salva. Santo Agostinho, um dos pais da igreja primitiva, disse certa vez, eu tenho lido de Platão, eu tenho lido de Cícero, que são sábios e famosos, porém jamais li em algum deles esta frase, vinde a mim, todos vós cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Dizia Santo Agostinho, tal expressão certamente não ficaria bem nos lábios de um outro que não fosse Jesus. Só Jesus falou, vinde a mim, vós cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, porque só ele pode aliviar. Só ele pode dar paz para o seu coração. Só ele pode trazer alívio dos seus fardos. O Dr. Rimmer, um pastor da igreja, enquanto ele estava realizando negócios no Oriente Médio, conversando com um oficial egípcio que era maometano, o Dr. Rimmer começou a conversar com esse oficial do governo egípcio, que era maometano, começou a conversar sobre
vários assuntos, e de repente o assunto foi para a religião. E o Dr. Rimmer disse para aquele oficial maometano: cremos que Deus deu ao homem 3 revelações de si mesmo. E o oficial maometano disse: nós também, maometanos, cremos que Deus também deu 3 revelações de si para a humanidade. Dr. Rimmer disse: cremos que Deus se revelou nas obras da criação, na natureza, declarou Dr. Rimmer. E o oficial maometano disse: nós também cremos que Deus se revelou através das obras da criação, na natureza. Nós cremos, disse o Dr. Rimmer, que Deus se revelou através de um livro, a Santa Bíblia. E o oficial maometano disse: nós também cremos que Deus se revelou através de um livro, é o Alcorão. Dr. Rimmer disse: nós cremos que Deus se revelou através de um homem. Esse homem é Jesus Cristo. Esse Jesus Cristo, ele é o nosso Salvador. E o oficial maometano também disse: nós cremos que Deus se revelou através de um homem. Esse homem é Maomé. Dr. Rimmer disse: nós cremos que Jesus Cristo, ele morreu para salvar os seus seguidores. O oficial maometano disse: nós também cremos que Maomé morreu pelo seu povo. Dr. Rimmer disse: nós cremos que Jesus é capaz de cumprir com as promessas que ele fez, porque ele não está morto, ele ressuscitou, a sepultura está vazia, ele vive para sempre. Nesta altura, o oficial maometano ficou em silêncio e disse: nós não sabemos, não temos nenhuma notícia de Maomé depois da morte dele. Queridos, o cristianismo, a religião de Jesus Cristo, o Deus homem, é uma religião cujo autor, fundador, não está morto. Ele está vivo. A sepultura está aberta. A sepultura está vazia. Não tem cinzas e não tem ossos lá. Está vazia, porque ele ressuscitou. Ele não somente ressuscitou, ele subiu para o céu. E ele não somente subiu para o céu, ele vai voltar. Vai voltar para buscar você. Vai voltar para buscar a mim. A todos aqueles que creem nele, ele vai voltar. Um chinês, usando a sua típica linguagem figurada, narrou a sua experiência de como ele encontrou Jesus Cristo. Este chinês começou a narrar a sua experiência falando: eu estava caído dentro de uma cova profunda. Todos os esforços que eu fazia para sair desta cova frustravam, e eu não via salvação nenhuma para mim. Mas parecia haver gente interessada em me ajudar. A primeira pessoa que apareceu para me ajudar foi Confúcio. E Confúcio olhou para dentro da cova e disse: meu filho, se você tivesse obedecido os meus princípios, não estaria dentro dessa cova. Eu sei, gritei, mas me ajude agora e eu seguirei os seus princípios. No entanto, Confúcio não tinha recursos para me tirar daquela cova e prosseguiu o seu caminho. Que decepção! Mais tarde apresentou-se outro personagem. Era Buda. Cruzando os seus braços, Buda disse: meu filho, cruze os seus braços como eu estou cruzando. E feche os seus olhos até chegar ao estado de plena submissão e calma. E finalmente você gozará o nirvana, que é a extinção do ser. Relaxe-se e encontrará o descanso. Mas ó que ilusão! A mim não salvou. Finalmente apareceu Maomé. Ele olhou para dentro da cova e disse: homem, você está fazendo muito barulho. Não faça tanto barulho. Sem dúvidas, a sua situação é miserável, mas não tenha receios. Tudo é da vontade de Alá. Lembre-se, ninguém pode resistir à vontade de Alá. Portanto, fale e confesse: Alá é grande e Maomé é seu profeta. Vá repetindo: Alá é grande e Maomé é seu profeta. Vá repetindo até então você gozar o paraíso. Maomé se retirou, mas a mim, criatura miserável, não salvou. Desiludido, nesta situação miserável, sem o menor vestígio de esperança, apresentou-se alguém muito diferente. Eu ouvi a voz dele. Ele disse: meu filho. Ao ouvir aquela voz, olhei para cima.
Lá estava o rosto de Jesus. Rosto lindo, amável. Era o Filho do Homem expressando amor, compaixão, sem censuras, sem recriminações. Imediatamente Jesus desceu lá no fundo do poço da cova onde eu estava. Desceu, abraçou-me, tirou-me da cova e pôs os meus pés em terra firme. Meus vestidos esfarrapados ele trocou por suas vestes de justiça, e após ver-me saciado, ele me disse: siga-me. Eu guardarei os seus pés da queda e da perdição. Por esse motivo, finalizou o chinês, eu resolvi me tornar cristão. E agora eu sigo a Jesus. Queridos, eu pergunto, quem é Jesus para vocês? Quem é Jesus para você, meu irmão? Quem diz você ser o Filho do Homem? Bem-aventurado você será, se você disser: Jesus Cristo, o Senhor é o Cordeiro de Deus que tira o meu pecado, o meu Messias, aquele que veio me salvar. Eu me rendo a ti, eu rendo meu coração ao Senhor Jesus Cristo. Minha vida é tua, eu pertenço ao Senhor. Vem morar em mim através do Espírito Santo. Querido Jesus, volte logo me buscar, porque eu te amo. Eu desejo estar na tua presença para sempre. Volte logo, querido Jesus. Que Deus enche o seu coração com esta bendita esperança, meu irmão. Fique com a paz de Jesus. Eu quero orar com você. Pai querido que estás nos céus, obrigado por Jesus Cristo. Obrigado porque Ele é mais do que homem. Obrigado porque Ele é Deus. Obrigado, Senhor, porque Ele, embora sendo Deus, viveu como homem na terra, mostrando que é possível, sim, vivermos em oração, em comunhão com Deus e recebendo o poder do Espírito Santo. Obrigado porque Jesus Cristo não está morto, porque a sepultura está vazia, porque Ele ressuscitou e subiu ao céu. E obrigado, Pai querido, pela promessa que Ele fez: eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós também estejais. Volte logo, querido Jesus. Derrama, Pai querido, o Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos. Conforta os nossos corações, traga paz para o nosso coração. Em nome de Jesus eu peço. Amém. Se você não for inscrito ainda no canal, você se inscreva no canal, compartilhe. E que Deus derrame sobre você o Espírito Santo. É a minha oração. Amém.